reclamação a fazer, alguma coisa a comentar com a arbitragem? Ou o jogo foi legal, foi limpo na sua concepção? E o que você achou da equipe, da postura do Corinthians diante do Flamengo aqui no Maracanã lotado, Osmar? Em relação à arbitragem, só não é costumeiro a gente ver um árbitro apitar o final de um jogo dentro da grande área. No mais, eu acho que o Daronco fez uma excelente arbitragem. Em relação à postura do Corinthians, eu me agradei na segunda etapa, principalmente, mais do que a primeira etapa. Eu acho que nós conseguimos trabalhar bem a bola, conseguimos ter um controle maior do que tivemos na primeira etapa, não é ainda aquilo que a gente deseja para a equipe do Corinthians. Então eu acho que fizemos um grande jogo, isso também tem que se ressaltar. A equipe do Flamengo é uma equipe que vem jogando muito bem, vem num grande momento, e a gente veio aqui diante de um grande público e conseguiu se impor o futebol do Corinthians, e a gente vai em busca dessa continuidade, dessa melhora, dessa evolução. Osmar, boa noite. A gente viu na primeira etapa um Flamengo que avançava mais e o Corinthians aguardava ali o jogo, e acho que esse é um jogo que o Corinthians vem fazendo nas últimas temporadas e vem tendo sucesso nisso. Mas no segundo tempo a gente esperava um Corinthians um pouco mais ofensivo, até pela forma como terminou o primeiro tempo. O Corinthians com mais posse de bola, inclusive no finalzinho do primeiro tempo, e a gente não viu isso. No segundo tempo a gente viu menos chances criadas. Na sua análise, o quanto que a saída do Jadson, por exemplo, uma mudança que você teve que fazer de esquema, colocando o Roger mais à frente, quanto que isso influenciou nessa partida? Eu acho que os tempos estrategicamente foram distintos, né, a gente falando. Na primeira etapa, o Flamengo, na empolgação, realmente nos colocou numa condição de jogar um pouco mais retraído. A gente teve mais finalizações no primeiro tempo do que nós tivemos no segundo tempo, por mais que eu acho que nós tivemos um controle maior na segunda etapa do que nós tivemos na primeira. Então, o futebol ele é uma caixinha que é difícil ser interpretada. A gente trabalha para a interpretação disso. O Jadson sair, vem num grande momento, vem jogando muita bola e realmente fez com que a gente tivesse que alterar a situação de jogo, o modelo de jogo que a gente vinha aplicando para essa partida. E certamente toda mudança que ela sai do plano, ela pode abrir margem para a gente melhorar ou para a gente piorar. Nesse caso, eu acho que a gente manteve um estado de equilíbrio. Teve um jogador mais avançado, que é o Roger, que conseguiu receber algumas bolas dentro da grande área, até mesmo na primeira etapa, conseguiu algumas finalizações. Então, assim, só que a gente está mais adaptado a jogar na formação que estava com o Jadson. Talvez isso tenha gerado algumas inconstâncias no jogo. O quanto que essa derrota influencia no seu trabalho? A gente sabe que vencer o líder do campeonato em casa é uma tarefa difícil, mas o quanto que esse resultado aqui, em vésperas de um clássico, o quanto que isso te atrapalha na sua trajetória? Acho que todas as derrotas, elas não são legais, né? A gente veio aqui e enfrentou com boas condições o Flamengo, que era o líder do campeonato, é o líder do campeonato ainda com a vitória. Vitórias aumentam a confiança, ajudam a gente a escolher melhor, ver que as coisas, o que está dando certo, né, confirma com o resultado, porque muitas vezes o desempenho é bom, mas o resultado não vem. Mas, assim, em relação a temor por insatisfação ou até mesmo receio de alguma coisa, não, absolutamente. Estou muito satisfeito com o desempenho dos atletas e com a dedicação deles. Osmar, a gente sabe que o futebol, embora isso que você está gostando do time, mas futebol é muito resultado, né? E numa sequência de 4 jogos já são 3 derrotas. O quanto isso pode pesar para uma sequência? A gente não sabe qual é a cabeça da diretoria, a gente sabe que você quer e os jogadores querem porque confiam no teu trabalho também. O quanto isso pode te atrapalhar na sequência? Efetivamente, eu não sei o quanto pode atrapalhar. É aquilo que eu digo, a gente trabalhar com vitórias é muito melhor. Mas, efetivamente, essa pergunta eu acho que ela tem que ser feita, se é que deve ser feita para a diretoria do clube. Não sou eu que tenho que responder o quanto pode atrapalhar nesse sentido de continuidade. No sentido de desempenho, é óbvio que mexe com o comportamento dos atletas, mexe com o comportamento da torcida, mas a gente tem plena confiança de que o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que o que deve ser lido nesse momento, nesses 4 jogos que a gente fez, é desempenho. Eu acho que não fica dúvida nenhuma que contra o Milionários a gente jogou um futebol muito bom, finalizando uma boa quantidade de vezes. Eu acho que o que cai um pouquinho o padrão talvez seja o jogo de Porto Alegre, onde a gente enfrentou uma equipe que fisicamente se impôs sobre a nossa. A gente até saiu na frente, mas não controlou o jogo. O jogo contra o América, a gente jogou no primeiro tempo, na minha concepção, que envolveu o América, uma equipe que jogou muito fechada, e hoje a gente jogou um jogo
eu acho que é um jogo de um grande clássico. Teve um vencedor que foi o Flamengo, infelizmente, mas o Corinthians se portou de uma forma a enfrentar o Flamengo, não ficou acuado. Uma outra questão da minha parte com relação ao jogo contra o Santos. O Santos que vem pressionado, resultados não bons. Se isso de alguma maneira pode ajudar, facilitar, e o Jadson é problema para esse jogo? Olha, eu não falei com o departamento médico ainda. Por ele ter saído, a gente deve ter um exame para ser feito amanhã para a gente confirmar esse tipo de cenário, para ver se é mais uma perda que a gente vai ter no nosso elenco. E em relação ao Santos, eu acho que o Santos tem que cuidar deles. A gente vai estar muito bem preparado para jogar quarta-feira.